de ferro, né, de algumas commodities agrícolas também, e a gente vê que existe uma grande demanda por essas commodities, né, o minério, as agrícolas também e tal, e exatamente não vê essa oscilação toda no preço, a gente não vê também, de repente, uma fala muito específica sobre esses tipos de commodity, né? Então aí a gente já começa a perceber que existe mesmo, de repente, na sua opinião, alguma questão mais ligada ao petróleo e a gente não entende por que o petróleo e não as outras commodities, né? Você tem alguma visão, alguma opinião sobre isso? Por que petróleo e não outras commodities ter esse tipo de oscilação, de mudança e de visão até mesmo dos consumidores, né? Porque você vai na prateleira lá do mercado, você sabe que tem inflação, você sabe que alguns grãos, né, feijão, como você bem citou, ela tem um preço, tem a oscilação e tudo mais, mas não tem toda essa cobertura, né, como o petróleo tem. Você tem alguma visão, alguma perspectiva sobre essa questão, uma opinião? Eu desconfio que isso seja relacionado ao fato de que são dois mercados diferentes em termos de intervenção governamental, dentre outros fatores. E eu explico. A Petrobras, ela tem, assim, né, é aquela questão, não tem um monopólio, tá, mas assim, a Petrobras tem 98% do mercado de refino, de produção e tudo mais, e outras empresas, PetroRio e tudo mais, tem 2% lá e vão tocando. Me perdoem se os percentuais estiverem corretos, mas a imensa maioria é de fato da Petrobras. E no caso do setor agrícola, embora tenhamos aí, acredito, nem tantas empresas assim, não é um número tão elevado, mas são empresas que não têm uma interferência tão grande do governo, entendeu? E querendo ou não, o setor do agronegócio, ele traz bastante resultado para o PIB brasileiro. Então, de uma maneira bem direta, Petrobras tem como o governo virar e falar: não estou gostando dessa variação de preços. Tem como o governo falar isso da soja, mas o agronegócio brasileiro vende para a China, vende para a Europa, vende para todo lugar. Não tem como. E assim, eu falo, acredito eu, que o ponto pivotal dessa questão, dessa diferença, seja o aspecto do petróleo, porque até se a gente for olhar, por exemplo, dentro do setor do agronegócio, a gente ainda tem, né, a Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, mas anteriormente, né, muito tempo atrás, ela era responsável literalmente por fazer estoques de alimentícios. A Conab tinha estoque de arroz, tinha estoque de soja e tudo mais. E hoje em dia isso não acontece mais, porque é um mercado integrado e o governo não tem uma interferência tão grande. Mas eu acredito que assim, por termos a Petrobras como sendo uma empresa de economia mista, vamos chamar de estatal, tá? Que estatal é 100% economia mista, enfim, vocês estão entendendo o que eu estou falando. A Petrobras, por ser uma empresa só, e desde a criação dela ter tido esse apelo, o petróleo é nosso, ninguém vai explorar o Brasil e tudo mais, dá a entender, ela passa essa impressão, estamos em 2021, mas ela passa a impressão de que o governo teria algum comando sobre preços. Mas, gente, não se esqueçam nunca dessa frase. O sistema de preços ele não existe à toa, e ele não é definido por alguém sentado numa sala com uma caneta dizendo o preço vai ser tanto. Tudo bem, aí vocês podem falar, mas você não acabou de falar que os árabes podem ter decisões e tudo mais, mas ainda assim, esse tipo de coisa não é eterno, tá? O mundo ele é bastante integralizado, em se tratando de commodities. Se você não quiser comprar de alguém aqui, você compra de alguém na China, você compra de alguém nos Estados Unidos. É assim que o mundo funciona. Então, por que petróleo tem um apelo maior? Eu até, quando eu costumo ouvir sobre isso, mas o petróleo está aumentando, a gasolina está aumentando muito, aí eu falo, mas você consome mais proporcionalmente da sua renda em combustível para o seu carro ou em alimentos para sua casa? Aí a pessoa fala, em alimentos. Mas os alimentos também estão variando. Por que isso não te incomoda tanto quanto o petróleo? E assim, esse incômodo ele pode ser gerado, claro, ninguém gosta de pagar mais caro e tudo mais. Só que o que a gente precisa pensar os sistemas de preço existem para passar uma mensagem, que é a demanda está sendo superior à oferta, a oferta está sendo superior à demanda, esse encontro, né, esse equilíbrio ele é sempre teórico,
e nesse desajuste, né, sempre caminhando para um certo equilíbrio, os preços vão variando. A partir do momento que você coloca um limite, você vira e fala assim, não, o preço é esse aqui, algumas pessoas vão ficar sem ter acesso. E assim, ó, essa não é uma realidade distante, tá? Que a gente sempre fala isso. Ah, o Brasil nos anos 80, procura fotos das prateleiras na Argentina hoje. Hoje é dia, o quê? Dia 26, né, de fevereiro. Procura hoje. Pode procurar. Entra no Twitter, que é fácil. Você consegue visualizar isso rápido. As pessoas falam, não, olha, como é que tá o mercado aqui e tudo mais. A partir do momento que você fixa preços, você quebra as mensagens do sistema de preços. E aí você distorce tudo. E voltando ao ponto inicial da conversa, é por isso que eu vejo, Caio, com muita cautela, qual é o caminho de geração de valor da Petrobras. Porque se a Petrobras, de repente, a gestão da Petrobras, independente de opinião de presidente, o presidente da empresa e tudo mais, se a gestão da empresa caminhar para vamos obedecer mais algum direcionamento do governo do que necessariamente buscar resultados, isso significa destruição de resultados. Até onde vai, não sei, não há uma precificação assim na ponta da lança para fazer, mas destruição de valor é destruição de valor, e eu pessoalmente ficaria fora. Maravilha, Caio. Caio, só antes da gente seguir aqui a nossa entrevista, nosso bate-papo, eu queria só chamar a Ananda Vasconcelos, que ela tem informações do mercado financeiro. Ela vai dar um giro rápido aí sobre como que anda operando a Bolsa de Valores, como que estão as coisas por aí, Ananda. Vamos lá, Felipe. Continua caindo, né? O Ibovespa agora cai 0,68% aos 111.489 pontos. A máxima de hoje chegou em 113.466 pontos. Nas maiores altas, continua Minerva em primeiro lugar, subindo 4,79%. Depois Magalu, subindo 3,62%. Também Eneva subindo 3,25% e Klabin agora sobe 1,71%. Nas maiores quedas dessa tarde de sexta-feira, por enquanto BRF Foods caindo 5,41%, também Sul América cai 3,45%, que mais aqui? Petrobras caindo 3,26% e também CID Nacional cai 3,29%. Tem informação aqui também como que está operando o mercado, né? Os mercados mundiais. Agora, lá nos Estados Unidos, Dow Jones continua caindo, né? Desde cedinho, cai agora 0,83%. S&P sobe agora 0,31%. E Nasdaq, a bolsa da tecnologia, sobe 1,39%. Tem informação também do mercado na Europa. DAX na Alemanha cai 0,69%. FTSE no Reino Unido caindo bastante agora, cai 2,59%. E CAC na França cai 1,40%. Tem informação aqui também do Bitcoin, que continua caindo agora 5,53%, né? Depois de registrar várias semanas de alta, agora cai 5,52%. Está valendo 47.884 mil dólares, né? 47 mil dólares. Também tem informação aqui do dólar, como está valendo agora, está subindo agora 0,74%, valendo agora R$ 5,57, Felipe. Legal, Ananda, obrigado aí pelas informações. Queria voltar aqui com o Caio Augusto, economista lá do Terraço Econômico. Ô Caio, a gente estava falando aqui, né, das questões das commodities, muitas delas a gente sabe que são dolarizadas, e a Ananda trouxe aí a cotação do dólar agora. Eu queria só trazer uma notícia aqui que o Banco Central vendeu aí 740 milhões de dólares num leilão à vista e acabou interferindo aí, né, no dólar, que está cotado aí próximo a 5,57, 5,55, alguma coisa assim, com uma leve subida, né? Eu queria saber como que você vê essa questão aí dessa intervenção, né? Essa interferência do Banco Central na moeda americana. Como é que acontece essa situação? Por que o Banco Central faz isso? Na sua visão de economista aí, conta um pouquinho para a gente o que isso significa e por que o Banco Central faz esse tipo de operação. Na verdade, o Banco Central ele faz esse tipo de operação para suavizar o mercado. Não necessariamente para dizer que há um limite superior de câmbio, um limite inferior, mas para suavizar, para deixar o mercado um pouco mais tranquilo.
Mas uma coisa que é complicada e que é importante a gente parar para pensar, o Banco Central ele não resolve a questão sozinho. Não tem como a gente imaginar que apenas com esse tipo de intervenção, que inclusive até algumas pessoas chamam isso de intervenção suja, mas lá na frente ele recompra isso, enfim, o Banco Central do Brasil, de Ilan para cá, tem sido bastante responsável nesse aspecto. Mas, enfim, o Banco Central sozinho não resolve nada, tá? Não tem como. Ele é responsável pela política monetária, pelo observar mais atento do avanço dos níveis de preço, pelo observar da inflação, né? Vamos tirar o economês aí da mesa, mas ele sozinho não resolve nada. E por que eu gosto de ressaltar isso? A situação referente ao dólar, é claro que são muitos os fatores a serem considerados, mas dentre outros envolve a confiança externa sobre o país, dentre outros fatores. E na prática não existe compra ou oferta de dólares ou liquidez suficiente para você compensar uma eventual queda grande na confiança. E por queda na confiança, o que eu quero dizer? A situação do Brasil atualmente é a seguinte: estamos aí em 2021, o 8º ano seguido de déficit primário. Então, quer dizer, a situação das contas públicas já não era tranquila anteriormente, tá? Tem gente que fala, mas o Brasil é muito fiscalista, tal, mas a situação já era complicada, a gente está quase fechando uma década de tão complicada que é a situação. E essas intervenções, elas são para suavizar o mercado. Mas por que eu gosto de ressaltar esse ponto de que o Banco Central sozinho ele não é capaz de resolver todos os problemas? Primeiro, porque ele foca na política monetária, que é o alcance dele, e segundo, porque essas variações elas podem ser suavizadas, mas elas não podem ser desprezadas. O que eu quero dizer com isso? Se o Brasil não definir, sobretudo pelo lado fiscal, pelo lado dos gastos do governo, qual é o caminho que vai ser tomado, a confiança do investidor, seja ele, e não é nenhum pecado dizer isso, seja ele mais especulador, que está colocando um dinheiro no Brasil como uma aposta, que infelizmente ao longo, sei lá, dos últimos 10 anos é o que mais tem acontecido, o Brasil tem cada vez mais virado uma aposta do que um investimento sério, infelizmente, seja ele um especulador ou alguém que traz o capital aqui para o Brasil de maneira produtiva, vem para ficar e tudo mais, essa confiança depende muito dos rumos que o país toma, em termos, sobretudo, do tamanho do Estado. E quanto mais o Estado demandar, em termos de grana, quanto mais o Estado for irresponsável, fiscalmente falando, mais há uma sinalização de que o tamanho do Estado vai acabar aumentando no final do dia, diferentemente do que foi apontado aí ao início desse governo como sendo o objetivo ali final, né, o que seria buscado de reduzir o Estado e tudo mais. Então, dei uma certa volta aqui. Como que eu vejo essa atuação do Banco Central? Ela só serve para suavizar. Resolver não vai resolver, não. Tem muitos outros fatores, muitas outras sinalizações mais sérias que precisam ser levadas em conta. Por exemplo, digo de novo, o último dia útil de fevereiro, ainda não temos o orçamento público de 2021 aprovado. Sabe o que significa isso? Dentre outras coisas, que praticamente qualquer gasto que puder entrar no orçamento pode entrar ainda. Como que você faz previsão para o tamanho do Estado e para o quanto ele vai demandar se você está entrando no 3º mês do ano e você não sabe nem quanto é que ele vai gastar de planejado? Entendeu? Então, assim, essa é uma questão que mexe com os ânimos de quem investe, de quem traz dinheiro para cá, mexe com o fluxo de dólares aqui, mexe com a vontade do brasileiro médio, eu incluso, de entrar mais em um cambial, de comprar dólares e se proteger de oscilações dessa moeda nossa. Então, assim, o Banco Central está fazendo isso? Ok, ele está suavizando o mercado, ele não está resolvendo. De longe ele não está resolvendo. E também, possivelmente, você que está nos assistindo pensa, mas então não era só ele dar um choque de juros? A Selic está 2, não era só colocar a Selic em 3, 4? O Banco Central, pela boa prática, ele deve ser reativo ao nível de preço e não ativo. O que eu quero dizer com isso? O Banco Central, ele olha como é que os níveis de preço estão se desenvolvendo, né, o IPCA e tudo mais, e ele vai atrás disso.
Ah, não, os níveis de preço estão começando a subir, então a gente vai começar a acompanhar. A partir do momento que você começa a tocar a política monetária como se fosse num leilão, as apostas vão ficando cada vez mais caras. Vou dar um exemplo tonto aqui. Ah, a Selic está em 2. Aí do nada o Banco Central faz uma reunião extraordinária na tarde de hoje e fala: agora a Selic é 10. Aumentamos 800 base points de uma vez. Sabe o que vai acontecer segunda-feira? Ah, não, 10% é insuficiente, tem que ser 15 agora. Então, assim, ó, claro, falei de uma maneira bastante simplificada, mas na boa prática da atuação de uma autoridade monetária, de um banco central, ele deve ir atrás, ele deve reagir, ele não deve ser ativo. Até porque, se vocês forem olhar, tanto na história do Brasil, final aí dos anos 90, em que fomos por esse caminho, tudo bem que era uma outra situação, mas enfim, que fomos por esse caminho, quanto a Argentina, dos tempos presentes, quanto a Turquia, que inclusive agora já está até recuando um pouco nas suas taxas de juros, esse tipo de choque ele funciona no curtíssimo prazo. O importante para um banco central é a credibilidade dele. É quando ele olha e fala: as minhas decisões eu estou tomando com o objetivo de manter o nível de preços adequado e manter o valor da moeda ao longo do tempo. Se ele tomar esse